Olá, amigos e amigas. O tema de hoje é não reclame, levante a cabeça e siga em frente. Então já peço aí para você curtir esse vídeo, isso dá uma motivação, fortalece o nosso trabalho aqui e vamos estudar. Lembrando que essa série de estudos que a gente vem fazendo estão relacionadas aos 125 poemas do Reiki que foram escritos pelo imperador Meiji. E o poema de hoje é o poema de número 3. E nesse poema o imperador diz o seguinte: antes de reclamar do clima quente e úmido, penso nos lavradores que têm de trabalhar nos campos de arroz em tão duras condições. Então o que ele quis trazer de ensino para a gente nesse poema? Primeiro é que a maioria das pessoas reclamam de alguma coisa, né? E ele mesmo, no lugar de imperador, também estava sujeito a fazer reclamações, né? Então tem gente que reclama que, como ele falou no poema, clima quente e úmido. E a gente vê isso comumente também, né? Uma pessoa às vezes fala, nossa, hoje está muito quente, hoje está muito frio, hoje está chovendo demais, está fazendo muito sol. Então as pessoas reclamam de coisas corriqueiras que são naturais a gente passar. E é claro, tem aquelas pessoas que reclamam porque estão passando por situações difíceis mesmo, né? Que traz um sofrimento para a pessoa. Mas a gente vai ver no estudo de hoje que, inclusive para esses momentos mais difíceis que está sujeito todo mundo passar, não é legal reclamar, e sim buscar uma outra maneira de ver a situação para poder passar, atravessar a situação com mais qualidade, com mais paz. Então, na continuação do poema, né, ele fala, antes de reclamar, eu penso nos lavradores. Então, é um convite também para a gente examinar, será que a gente está reclamando de uma coisa? Será que não tem pessoas passando por situações bem mais difíceis do que a nossa, estão superando coisas bem mais trabalhosas que a nossa? Então é um convite para a gente examinar isso, né? E eu quero contar uma história aqui para vocês que eu achei interessante, lembrei dela. Eu estava há um tempo sem ver um amigo assim que a gente de infância, então a gente tinha uma proximidade boa e já estava sem ver ele há algum tempo. E aí eu encontrei ele na rua e fui conversar com ele. E aí ele começou a contar as coisas da vida dele para mim, né? E eu pensei assim, nossa, mas que situação difícil que ele está atravessando, né? Ele estava me contando, ele estava numa situação difícil financeira e familiar. Eu achei aquilo assim bem complicado, mas não falei nada com ele. E aí a gente continuou a conversa e eu comecei a contar as minhas coisas para ele, né? Sem intenção de reclamar, nem eu nem ele estava reclamando, a gente estava contando as coisas do dia a dia. E aí lá num certo momento da conversa, eu falando as coisas para ele da minha vida, e ele parou assim, graças a Deus que eu não estou na sua pele, ele falando para mim, né? Graças a Deus que eu não estou no seu lugar. Eu achei que a minha vida estava difícil, mas agora eu vejo que tem gente em situação pior. Ele falando para mim. Falou assim com bastante espontaneidade, né? E eu achei aquilo interessante porque eu estava achando que ele estava numa situação difícil e aí ele me surpreendeu mostrando que ele estava achando que eu que estava numa situação mais difícil, né? E o que a gente pode examinar com isso? Primeiro é que cada um tem a sua cruz, né? Cada um tem o seu fardo para carregar. E a cruz de cada um é do tamanho certo para aquela pessoa, né? Cada cruz tem um tamanho, um peso próprio, ideal para cada pessoa. É do tamanho que a pessoa consegue levantar, superar e carregar no seu dia a dia. Então a gente tem que ser grato porque Deus dá as coisas certas para cada um passar. E pensando nisso também, eu me lembrei aqui de uma oração que é atribuída a São Francisco de Assis. E ele diz o seguinte: Senhor,
ele falando com Deus na oração, né? Senhor, dai-me força para superar, para mudar as coisas que podem ser mudadas. E dai-me resignação para aceitar as coisas que não podem ser mudadas. E sabedoria para distinguir uma da outra. Então é uma oração assim que traz um ensinamento assim bem bom para a nossa vida, né? Que é pedir para Deus para a gente ter força para carregar a nossa cruz. E para algumas situações que não podem ser mudadas, né? Quando a gente vê, aconteceu, então a gente pede a Deus resignação, compreensão, conforto para a gente passar por aquele momento. E quero trazer aqui no vídeo também o próprio significado da palavra, né? Reclamar. Reclamar significa que a gente está pedindo aquela coisa que a gente não está gostando de novo, a gente está pedindo de novo, porque é clamar, clamar é pedir. E é um prefixo que traz assim, um sentido de duas vezes, dobrar, se algo que se repita, né? Então, reclamar, pedir de novo. E a pessoa reclama daquilo que ela não está gostando. Então, ela está pedindo que aquilo continue acontecendo na vida dela. E o que a gente deve fazer, né, sempre que a gente conseguir desenvolver força para isso, é agradecer. Independente da situação que a gente esteja atravessando, a gente agradecer pelas coisas boas que Deus dá para nós na nossa vida. Porque o significado da palavra agradecer é a graça descer. Então a gente demonstra gratidão pelas coisas que a gente recebe de Deus, seja saúde, seja família, seja inteligência, a água, o sol, o ar, são tantas coisas boas que a gente recebe de Deus. Então no momento que a gente agradece, a gente vai se tornando mais merecedor de receber as coisas boas vindas de Deus. Então, se esse vídeo foi útil para você, se você acha que pode auxiliar outra pessoa também, pode compartilhar o vídeo, curte aí também e siga o nosso canal Reiki Ciência e Arte e vamos estudar e desenvolver o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Um grande abraço!